Muito bem, muito bem. Uma boa noite para os nossos alunos e professores que estão aqui conosco, participando dessa aula da Escola Bíblica. E um bom dia para você que está acompanhando a escola no domingo. Aí sim, Escola Bíblica Dominical. No canal do YouTube estreia às 8h45 da manhã. Boa tarde, uma boa noite para você que está acompanhando em outro dia da semana, em outro horário, estudando a Bíblia conosco. Não deixe de participar da nossa escola, colocando aqui seus comentários, colocando dúvidas que você venha a ter. Na aula seguinte, a gente esclarece antes de tratarmos os assuntos. Também, se você ainda não é inscrito no canal nosso do YouTube, se inscreva no canal. A gente tem uma meta de chegar a 500 inscritos até o final do ano. Faltam só 21 inscritos. Tá? Então, participe e compartilhe nas suas redes sociais também. Para isso, eu quero trabalhar com você. Você já está vendo aí o título da nossa lição, Vivendo na Família de Deus. Nós vamos falar à luz do capítulo 3 da primeira carta de João. Finalizamos o capítulo 2 na semana passada e nós vamos trabalhar esse aspecto. Mas antes disso tudo, vamos orar. Quero pedir a um dos alunos que abra seu microfone e nos dirija a Deus em oração. Te agradecemos, ó Pai, por esse dia, por tudo que foi realizado durante ele. Quero te pedir a tua bênção, a tua direção, a tua proteção, e que possamos exaltar e glorificar o teu santo nome e possamos dar a liberdade para o teu Espírito trabalhar em nossas vidas e termos o entendimento da tua palavra, e que possamos, assim, glorificar e exaltar o teu santo nome. Fala-nos nesta noite e dá-nos o entendimento. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, bom, aproveitando que a gente está neste período de oração, uma das nossas alunas frequentes já não está conosco tem um tempinho, que é a irmã Alta, né, esposa do irmão Miguel. Peço que os irmãos estejam orando por ela hoje, quarta-feira, dia 10 do 9. Nossa irmã Alta está internada, ela está entubada, tratando de uma infecção, mas precisou ser entubada porque ela teve uma parada cardíaca no período de internação ali no hospital e está com o coração fraco, com um baixo funcionamento ali, cerca de 39% da capacidade do coração. Então, esteja orando pela irmã Alta, orando pela família do irmão Miguel, seus filhos e netos também, tá? Esteja conosco em oração. E também vou aproveitar, o pastor Salvi falou sobre as atividades feitas hoje. Dentre as várias atividades da nossa igreja, nós estamos ali com o pastor Salovi, irmão Paulo, irmão Valdir, Vicente também, nos auxiliando ali na pintura da parte interna da nossa igreja. O irmão Miguel também é um dos que nos auxilia constantemente, então esteja orando por esses homens de Deus, porque não é só o trabalho da pintura, mas tem ali um pé direito de 5 a 6 metros de altura, então às vezes tem que subir em alguma escada, algo do tipo, então esteja orando pela segurança desses nossos irmãos também, tá, queridos? Sem mais delongas, vamos aqui ao nosso tema da lição de hoje, vivendo na família de Deus. E eu quero pedir a um dos irmãos que leia para nós o versículo-chave da lição de hoje, que está em 1 João, capítulo 3, versículo 1, texto inicial desta lição e também texto base da nossa lição. Então, leia para mim, por favor. Vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu, que fôssemos chamados filhos de Deus, e que de fato somos. Por isto, o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Muito bem. Então, quando a gente está falando de família, a gente tem que falar de fato, neste conceito base da família. Então, numa família, nós temos sempre algum nível de parentesco. Então, numa família, você vai ter o marido e a esposa, você vai ter pais e filhos, você vai ter avós e avós, você tem primos, você tem irmãos. Então, a família, no seu conceito geral, nós temos um conceito social da família, que são, às vezes, grandes amigos, né? Nós temos alguns irmãos lá na igreja que apresentam, esse aqui é meu neto, mas quando você vai ver, não é um neto de sangue, é agregado, né? Porque andou a vida inteira com os outros netos, ou alguém fala, esse aqui é meu sobrinho, né? Então, a Cíntia, que é uma das nossas alunas,
os amigos ali do Flávio Raul, Raul já está com seus 23, 22, 23 anos, os amigos chamam ela o tempo todo de tia, e é tia, e ela ora por eles como se fossem os sobrinhos, né? Então a gente tem esse tipo de relacionamento, mas aqui a gente está falando ah, já deste nível mesmo de proximidade, como de pais e filhos. Então, quando a gente está falando de vivendo na família de Deus, a gente está falando de uma família que tem um pai e tem muitos, muitos filhos, incontáveis irmãos feitos em Cristo. E o alvo da nossa lição é despertar você, crente em Cristo, você cristão, na convicção como um filho de Deus e também desafiá-lo a viver como um tal. Então, quando a gente fala da família de Deus, a gente está falando deste relacionamento. Um relacionamento, primeiro, vertical, eu com o Pai. E um relacionamento horizontal, eu com os meus irmãos. Tem aqui, a gente está usando o Google Meet, né? Então, eu tenho um irmão aqui, ó. O irmão Miguel está em cima de mim aqui, ó. Aí do lado de cá tá a Eliane, do lado de lá na pontinha tem a irmã Emilce, embaixo ali tá o pastor Saldovi, e à medida que vão entrando os outros alunos, vai aumentando aqui, fica essa família nos cercando ao nosso redor. E a Bíblia quer nos mostrar como é esse relacionamento. Gente, a gente tem que entender que relacionamento familiar na Bíblia é um negócio único. Aliás, nessa caminhada com Deus é um negócio único. Quando você vai observar outras religiões, você não tem este nível de paternidade. Então, se você for olhar a mitologia, você vai ter expressões, por exemplo, se você for pegar ali a mitologia grega, você vai ter ali Zeus como o pai de Hércules, por exemplo, como o pai, acho que de Aquiles também, você tem ali os deuses e os semideuses, você tem esse conceito de paternidade, você vai pegar a mitologia nórdica, que ficou famosa por causa dos quadrinhos, né, então você tem Odin, o pai de Thor, e eles são tidos ali como se fossem, às vezes, pai da humanidade, porque criaram, mas não no sentido como são destes outros heróis das mitologias. Se você for olhar, então, nas religiões que ainda persistem hoje, que ainda existem hoje, se você for pegar no Islã, o islamismo, Alá, que é entendido como o mesmo Deus, o nosso Deus, porque é o Deus de Abraão, então é o nosso Deus, porém, interpretado, o relacionamento com Alá é interpretado à luz do Alcorão, no islamismo, e não à luz da Bíblia. Uma curiosidade, quando um muçulmano se converte a Cristo, ele continua chamando Deus de Alá, porque Alá é o nome para a palavra Deus em árabe, assim como em inglês é God, em espanhol, Deus, vocês entenderam a ideia. Mas eles interpretam o relacionamento deles com Deus à luz do Alcorão e não à luz da Bíblia. E à luz do Alcorão, você não pode chamar Deus de Pai. Ele é o Criador, então você vai ter várias nomenclaturas para Deus no Alcorão, mas nenhuma delas vai ser de fato como um pai. Por isso que para nós, o sentido de paternidade de Deus ser o nosso pai é tão importante. E a gente vê como que Deus manifesta o seu amor. Veja como é grande o amor que o Pai nos concedeu, que fôssemos chamados filhos de Deus, e de fato somos. E entenda o seguinte: ser filho de Deus não é ser criatura de Deus, que é, como eu disse para você, ali que você vai ver, quem sabe, nas mitologias, né? O pai da criação, alguns poderiam usar esse tipo de expressão, assim como as pessoas usam a expressão a mãe natureza, né, que é a que dá origem à vida a todos os seres humanos, mas não, 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 não. A Bíblia está falando, quando fala de paternidade, ela fala no sentido de a filiação, de fato, como, por exemplo, o pastor Salovia e a irmã Emilce são os meus pais, né? Ainda que eu não tivesse nascido do ventre da minha mãe, e esse é o caso, se os meus pais tivessem me adotado, eu então seria também tido como um filho, da mesma forma
que os meus pais têm, por exemplo, a minha irmã. Então, aqui, quando nós falamos de paternidade na Bíblia, nós falamos de adoção. Então, por exemplo, um dos textos famosos aqui, deixa eu abrir e ler para os irmãos, é João, Evangelho de João, capítulo 1. Os versículos 11 e 12 nos dizem assim: Veio para o que era seus, mas os seus não o receberam. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes a autoridade, ou o direito, dependendo da versão que você estiver lendo, de se tornarem filhos de Deus. Olha o versículo 13. Os quais não nasceram do sangue, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de homem algum, mas nasceram de Deus. Então, quando nós olhamos para a Bíblia, nós somos filhos de Deus por adoção, mas não é o gerado por Deus, porque todo aquele que é gerado por Deus não é filho. Todo aquele que é gerado por Deus é criatura. Foi criado por Deus, mas é feito filho quando é adotado. E nós vamos trabalhar 4 pontos na nossa lição para entender como é essa vivência na família. Nós temos aqui, por exemplo, algumas coisas que nos identificam. Então, algumas vezes, você vai olhar para uma família e você vai falar, é lógico que o Cristiano é irmão da Cíntia, né? Então, eu tenho a minha irmã, que se chama Cíntia, porque a gente vai parar um do lado do outro e alguns vão achar que nós somos parecidos. E aí, por sermos parecidos, então vão identificar ali e falar, são irmãos. Então, são parecidos fisicamente. Mas, às vezes, o irmão não é nem um pouco parecido. Então, vou dar um exemplo. Eu conheci a minha esposa e a minha cunhada na Faculdade Teológica Batista de São Paulo. Eu fazia algumas matérias, as duas já estavam em matérias diferentes, né, mais avançadas. Minha cunhada estava no 3º ano, minha esposa no 4º ano da faculdade, e eu no 1º ano. Mas como eu já tinha feito outra faculdade, eu consegui dispensar uma série de matérias. E aí fui fazer algumas matérias dos anos seguintes, e ali eu conheci a minha cunhada simplesmente porque fazíamos a mesma classe, né, algumas aulas parecidas. E conheci a minha esposa, mesmo de conversar nos intervalos da faculdade, mas nunca via as duas juntas. E nunca fiz a relação ali entre as duas. Elas têm um traço ou outro parecido aqui nos olhos, mas a Juliana é morena, com os olhos castanhos escuros, cabelo preto, liso, comprido. A Joyce, ela tem a pele bem clarinha, branquinha, dos olhos verdes, e um cabelo, na época o cabelo dela estava tingido, né, de um castanho acobreado, mas o dela é um castanho médio, um pouquinho mais claro, né. As duas têm um tamanho muito próximo ali, né, as duas têm 1,51 m, uma tem 1,51 m, a outra tem 1,51 m, ela tem essa discussão das duas ali. Mas eu só fui perceber que as duas eram irmãs quando o Joyce disse um dia, falou, tô esperando minha irmã para descer aqui, que a gente ia para o metrô Barra Funda. Aí chega a Juliana. Aí eu olhei, vocês duas são irmãs? Mas onde mais eu perceberia a semelhança? Na conversa. Então, por exemplo, todo mundo tem aquela expressão que é da família, a piada da família, a famosa piada interna. A forma de falar, a forma de brincar. Então, é muito engraçado o contraste que a Cíntia e eu temos em relação, a Cíntia em relação ao meu cunhado e eu em relação a Joyce. Porque tem algumas piadas que a gente faz, principalmente quando tem a ver com filmes que a gente gosta, que às vezes a minha esposa ou o meu cunhado não entendem. Aí a minha irmã vira, o Cristiano entenderia. Por quê? Mesmo que a nossa aparência às vezes não seja semelhante, nós temos uma cultura semelhante, forma de comunicar semelhante, forma de viver semelhante. Então, hábitos muito parecidos. E quando se fala sobre viver na família de Deus, nós temos os hábitos semelhantes, porque nós imitamos o nosso irmão mais velho, nós imitamos a Jesus Cristo. E quando a gente fala sobre o elemento primordial desta família, porque o que une a minha irmã e o meu pai e minha mãe e eu, em primeiro lugar, é o sangue. Essa é a principal característica. Conforme a vivência, conforme nós fomos vivendo, os meus pais muito antes de nós,
né? Nós éramos amados pelos nossos pais, eu e minha irmã, quando já estávamos ali no útero da nossa mãe, né? Cada um no seu período, não somos gêmeos, né? Assim, tinha 1 ano e meio mais velho, 1 ano e 4 meses mais velha que eu, e depois vem a mim, e depois nós aprendemos a amá-los. Mas na família de Deus, não. O amor é a base do relacionamento com o pai, então não é sangue, é o amor o elemento primordial. Então veja de novo, ó, versículo 3, o capítulo 3, versículo 1 de 1 João nos diz: vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu. Agora, olha essa situação na linguagem de hoje, olha esse texto na linguagem de hoje. Na nova tradução na linguagem de hoje, diz assim: vejam como é grande o amor do Pai por nós. Seu amor é tão grande que somos chamados filhos de Deus. E somos, de fato, seus filhos. Por que que você é filho de Deus? Porque você foi gerado como Cristo. Cristo é o Filho de Deus na eternidade, existe como o Deus Filho, ele nunca foi gerado como filho, ele sempre existiu como Deus existe como Pai, como Filho e como Espírito. Não teve um momento que nasceu o Espírito e que nasceu o Filho. Não, ele sempre existiu dessa forma. Porém, quando nós falamos da encarnação de Jesus se tornar homem, ele é filho de Maria, mas é filho do Espírito Santo, como a gente vê a concepção, o nascimento virginal. Então, ele é filho de Deus, gerado por Deus. E nenhum ser humano, nenhum filho de Deus é dessa forma. Nós somos gerados no amor de Deus. Esse amor manifesto em Cristo. Primeira coisa que a gente tem que entender sobre a base do relacionamento com Deus, desse relacionamento de amor. Deus é quem tomou a iniciativa. Tem um texto que nós vamos ver mais à frente, em aulas mais à frente, que está no capítulo 4. Leia para mim, 1 João 4,10. Veja como que Deus toma a iniciativa nesta família. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Veja, partiu de Deus. Da mesma forma, Cristiano, como é que você aprendeu a amar os seus pais? Porque eles me amaram primeiro. Eles é quem me ensinaram a amar. Deus me ensinou a amar os outros através dos meus pais. A primeira experimentação que eu tive de amor na prática foi através dos meus pais. E os meus pais depois me ensinaram qual é a fonte do amor deles por mim. E aí, aos 8 anos de idade, eu aceitei a Jesus Cristo e conheci o grande amor que é a base do nosso relacionamento. E é isso que a Bíblia está dizendo. Olha, você se relaciona com Deus em amor porque Ele te amou primeiro. E aí a gente tem que pensar nesse alcance do amor de Deus, como que Deus, então, prova este amor. E isso está lá em Romanos 5:8. Leia para mim. Romanos capítulo 5, versículo de número 8. Quem achou, pode ler. Mas Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor, quando ainda éramos pecadores. Não. Bem, isso aí mesmo. Só até aí mesmo. Uma das coisas que a gente tem que ter em mente, eu gosto desse texto, eu coloquei na nova versão internacional para a gente fazer a leitura, mas eu gosto de uma versão mais antiga, né, a Almeida Revista Atualizada, Almeida Revista Corrigida, que ele diz: mas Deus prova. E aqui a gente leu: Deus demonstra. É claro, demonstrar e provar anda da mesma forma, né? Mas pensa num relacionamento ali de namorados, que estão ali apaixonados, aquele namoro no início da juventude, ou quem sabe na adolescência, um amor ainda não é maduro, não é amadurecido, então você tem que fazer provas de amor. E a garota espera que você prove o amor, então você chame-a para sair, você leve, se ela gosta, né, leva flores, leva chocolate, ou leva para um lugar que ela gosta de ir, você comprova o amor que você tem. E Deus provou toda a base do relacionamento que ele tem conosco. Deus provou todo o seu amor, e aí é o que o pastor Salovia acabou de ler.
Como é que ele provou, como é que ele demonstrou esse amor? Cristo morreu em nosso favor quando nós ainda éramos pecadores. Isso aqui é importante. Isso aqui, aliás, isso aqui é o mais importante. Não há prova maior. É isso que você tem que ter em mente. Deus não fará mais, porque não tem como fazer mais. Isso aqui é muito importante, porque é o seguinte, no seu relacionamento de amor com Deus, você como filho, ele como teu pai, você pode ter problemas, você pode ter dificuldades, porque você está num mundo onde há aflições. Então, pedi que os irmãos orassem pela irmã Alta, pela família do irmão Miguel, logo no começo dessa aula. Se, e eu sei que não é o caso, se o irmão Miguel e a irmã Alta não conhecessem a profundidade do amor de Deus, e eles já caminham com Deus nesse relacionamento há muitos anos, eles poderiam pensar, Deus não me ama porque ele está permitindo que eu passe por isso. Mas tá bom, vamos supor que então não passe mais. Daqui a 30 minutos, a irmã Alta recupera totalmente, tem alta. A irmã Alta tem alta, hospitalar. E aí ela vai passar por um novo problema, uma outra dificuldade, que vai vir. Pode ser totalmente diferente de uma situação de internação. Se Deus me amasse, eu não estaria passando por esse problema. E a gente vai pautando o nosso relacionamento dessa forma. Engraçado que as nossas relações interpessoais, nossas relações humanas, a gente não pauta dessa forma. Principalmente quando você está na figura do pai ou da mãe com seus filhos. Se meus filhos me amassem, eles fariam isso, eles fariam aquilo. Não, a gente não trata dessa forma. A gente não pensa assim. Porque a gente sabe que eles não têm a capacidade de corresponder ao amor que nós damos a ele na mesma proporção. Mas, o que a Bíblia vai nos dizer? Não. Qualquer coisa que você passar, não adianta Deus fazer qualquer outra coisa. Deus pode conceder a você todos os bens desse mundo. Deus pode conceder toda a felicidade. Deus pode conceder a você toda a saúde desse mundo. Ainda assim, isso seria infinitamente menor que o amor que ele já demonstrou. Deus te ama. Total e completamente. Porque seu amor dele por você foi completamente demonstrado pela morte do seu único filho na cruz. Para que ele concedesse a você não só a vida eterna, não só a vida eterna. Porque às vezes a gente olha só para a vida eterna. Tem um negócio que a vida eterna é benefício disso. Para que ele concedesse a você o relacionamento eterno. Quem tem relacionamento com Deus tem eternamente. É filho eternamente, então jamais será separado. Oh, coisa boa. E você vai entender daqui a pouquinho a profundidade disso. Por que você tem vida eterna em Cristo? Porque você se relaciona com Cristo eternamente, e se relacionar com Ele é eterno. Tanto que estar separado já é morte. Paulo diz que nós estávamos mortos em nossos pecados, e permaneceríamos mortos se Deus não tivesse feito nada. Só que ia chegar uma hora que ia acontecer o quê? A vida terrena ia acabar, você ia morrer, passar dessa para pior, não para melhor, no caso. E aí você estaria separado eternamente. Isso é a segunda morte. É isso que a Bíblia está tentando mostrar a você, é isso que a Bíblia está dizendo a você. Uma coisa importante que você tem que entender nesse relacionamento familiar com Deus. Não é uma resposta ao nosso comportamento. Deus te ama não é porque você é um bom menino. Deus te ama não é porque você está indo muito bem, está fazendo tudo o que Ele deseja. Não. Ele te amou primeiro, provando todo o seu amor, entregando Jesus Cristo para morrer na cruz no meu e no seu lugar. E isso jamais diminuirá o amor dele por você, independentemente das circunstâncias dessa vida. Outro aspecto que a gente tem que entender é esse amor completo.
João 3,16 diz, porque Deus tanto amou o mundo, ou se for versões mais antigas, amou de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Essa é a completude, essa é a plenitude, essa é a totalidade do amor de Deus. Querido, grava isso na tua mente, no teu coração pro resto da tua vida. Porque você vai passar por dificuldades. Mas se você tiver isso fortalecido, você jamais vai duvidar do amor de Deus. Entendendo esta base, a base do relacionamento da família de Deus, da família do Pai, é o amor, agora a gente vai começar a entender como que é a prática. Vamos pensar agora no nosso dia a dia, ou melhor, nas nossas motivações. Leia para mim, 1 João capítulo 3, versículo 2 e 3. 1 João 3, versículos 2 e 3. Pode ler. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Mas sabemos que, quando ele se manifestar, seremos semelhante a ele, pois o veremos como ele é. Todo aquele que nele tem esta esperança purifica-se a si mesmo, assim como ele é puro. O primeiro aspecto que a gente viu é que nós vivemos na família de Deus com base no amor de Deus por nós. O segundo aspecto que a gente vê é que nós vivemos na família de Deus vivendo com base na esperança. Esse texto aqui, ele é muito profundo, porque o versículo 2 está nos dizendo que nós um dia veremos a Deus, pois seremos como Ele é. O que ele está nos ensinando aqui? Ele está dizendo, em primeiro lugar, que nós teremos uma restauração absoluta da nossa imagem, tanto imagem moral quanto espiritual de Deus na nossa vida. Seremos semelhantes a Ele. A gente ainda não sabe isso de maneira completa. Ele está dizendo, olha, nós ainda não se manifestou o que havemos de ser. Ainda não foi nos mostrado. Se eu te perguntar, você tem alguns irmãos em Cristo que já estão com Cristo, né? Então, os meus 3 avós já estão com Cristo. A avó Aquilina, a avó Elza, a avó Semira, os 3 com sua fé firmada em Jesus, entregaram sua vida a Jesus Cristo, então eu tenho certeza que hoje eles estão com Cristo. Mas como é que eles são? Será que meu avô tem aquela pele morena que ele tinha? Eu conheci meu avô já idoso, obviamente. Então, aqueles cabelinhos brancos dele, com aquela barba cerrada, será que ele tem essa aparência? Será que minha avó Elza tem aquele cabelinho pretinho dela, com aqueles olhinhos fechadinhos assim, com a pele branquinha? Será que minha avó Senira, ela tem o cabelinho dela clarinho ali, meio branco, meio castanho claro, com aquele sorriso simpático, doce dela? Será que eles estão com essa carinha? Não sei. A eles já foi manifestado como eles são, porque eles já estão na presença do Senhor. Para nós, meu avô, minha avó e outros irmãos em Cristo, da nossa igreja mesmo, irmã Ofélia, irmão Natanael, outros irmãos ainda do passado que já estão em Cristo, não apareceram para mim com o corpo glorificado e creio que Deus não queira que seja dessa forma. Ele apareceu desta forma, aliás, ele mostrou algumas pessoas, alguns discípulos e apóstolos. Então, Pedro, Tiago e João viram Cristo em glória. João viu o céu. Daniel, o profeta Daniel viu o céu. O profeta Isaías viu o trono de Deus. Então, alguns ali viram e, gente, não conseguiram descrever. Não tinha palavras. Então, nem adiantaria a gente ver, porque a gente não entenderia o que estamos vendo. Eles pegaram algumas figuras para tentar trazer isso para a nossa mentalidade. Mas o que ele está nos dizendo aqui, então? Olha, você já é regenerado em seu espírito.
Você é semelhante a Deus no seu espírito. E isso eu posso provar pela palavra de Deus. Por exemplo, João capítulo 3, versículos de 5 a 7, Jesus conversa com Nicodemos, e olha só como está escrito. Respondeu Jesus: digo a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do espírito é espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito: é necessário que vocês nasçam de novo. E veja o seguinte: o reino de Deus não é algo que vai manifestar para nós no futuro, quando morrermos, ou quando Jesus voltar. Jesus vai dizer mais à frente, capítulos mais à frente do Evangelho de João, que o reino de Deus está entre vocês. Ele vive entre vocês, ou seja, o reino de Deus já é manifesto desde a criação do mundo, e aqueles que são filhos de Deus já fazem parte do reino de Deus. Então ele está falando do agora. Para você fazer parte do reino de Deus agora, você tem que nascer da água e do Espírito. O novo nascimento. O apóstolo Pedro vai falar disso daqui, desta nova geração, ou regeneração, gerado novamente, regenerado, como já algo que já aconteceu. Então, não é algo que vai acontecer. Então, por exemplo, 1 Pedro, capítulo 3, perdão, 1 Pedro, capítulo 1, versículo 13 e 4, nos diz o seguinte, presta atenção. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Conforme a sua grande misericórdia, ele nos regenerou. Ele já nos fez nascer de novo. Para uma viva esperança por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Para uma herança que jamais poderá perecer, macular-se ou perder o seu valor. Herança guardada nos céus para vocês. Então, em Cristo nós somos nova criatura, como diz o apóstolo Paulo em 2 Coríntios 5, capítulo 5. Nós somos regenerados, mas não no corpo, em espírito, porque esse corpo ainda está corrompido pelo pecado, esse corpo ainda morre. Esse meu corpo corrompido pelo pecado me leva a pecar. Mas o espírito já é regenerado. Tanto que é isso que Paulo vai dizer lá em Gálatas, capítulo 5, da luta da carne contra o espírito. O meu ser corrompido, meu corpo corrompido, quer o pecado, mas o meu espírito, que agora é dirigido pelo Espírito Santo, deseja a obra do Espírito, deseja a ação de Cristo. Então, aí ele vai falar sobre as obras da carne e o fruto do Espírito. Bem, um dia, então, nós receberemos esse corpo glorificado? Sim. Por exemplo, 1 Coríntios, capítulo 15. Lê para mim, 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 42, 43 e 44. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 42, 43 e 44. Pode ler. Assim será com a ressurreição dos mortos. O corpo que é semeado é perecível e ressuscita imperecível. É semeado em desonra e ressuscita em glória. É semeado em fraqueza e ressuscita em poder. É semeado um corpo natural e ressuscita um corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. Pastor, a gente vai ser parecido como nós somos no céu, no novo céu, na nova terra, no paraíso? Não. Este corpo natural do cristiano vai morrer, vai se decompor, vai virar pó. Ele receberá um corpo que não morre, imperecível, que não perece, que não estraga, e não é como o corpo natural, o corpo espiritual. Como é que é isso? A Bíblia não descreve. A Bíblia só descreve o novo estado que teremos. E aí, voltando para 1 João 3, 2, sabemos que, quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, pois o veremos como ele é. Por que a gente sabe disso? Quando Moisés pede para Deus, para Moisés poder ver a face, o rosto de Deus, Deus diz: não, ninguém pode ver a minha face e permanecer vivo, porque eu sou Deus santo.
Então, nesse corpo, a gente não conseguiria estar diante da presença, na frente de Deus, diante do trono de Deus, ver a face de Deus. Não conseguiríamos. Precisamos de um corpo santo, puro, como ele é. Então, é isso que João está nos explicando aqui. Nós podemos ver a Deus porque nós seremos semelhantes a ele, seremos santos e puros, não só no espírito. Hoje somos em espírito, mas não em corpo. Seremos agora em corpo e em espírito. E pensando nisso, agora você entende o que ele está dizendo no versículo 13. Então, veja o seguinte, palavra importantíssima no versículo 2, ele diz, mas sabemos que. Então, nós investimos em tempo em entender, em saber que. Uma vez que a gente sabe disso, ele vai dizer no versículo 3, todo aquele que nele tem essa esperança. Que esperança? De ser semelhante a ele, de vê-lo como ele é, por ser semelhante. É essa esperança. Todo aquele que pensa nisso, que espera isso, que anseia isso, que crê nisso, é a fé na esperança que impacta a vida. E ele diz, purifica-se a si mesmo, como ele é puro. Ou seja, vive de maneira separada, vive de maneira santa, vive de maneira íntegra. A palavra pureza, na Bíblia, ela também tem o sentido de integridade. Então, o que ele está nos dizendo? Fazer parte da família de Deus é desejar ser como o Pai e saber que um dia nós seremos. Isso aqui é maravilhoso, porque uma esperança é, eu gostaria tanto de ser como tal pessoa. Isso é um desejo. E que muitas vezes é inalcançável para nós. Então, quando você vê uma pessoa que você admira muito, você fala, eu gostaria muito de ser, mas eu sei que nunca serei como. Nunca serei semelhante, nunca estarei com esta pessoa no mesmo patamar. E a Bíblia nos diz que nós sabemos, cremos, que estaremos diante da presença do Senhor, porque seremos santos como Ele é. Ele nos dará um corpo santo. E isso daqui é maravilhoso, porque todo aquele que vive com essa esperança vive de um jeito diferente, purifica-se a si mesmo, é isso que ele está dizendo. Você tem essa esperança que você estará diante de Deus, então, quem pensa nisso vive de maneira diferente. É igualzinho. Por exemplo, vamos ver, se você tem admiração pelo seu pai ou pela sua mãe, você pensa, como é que papai e mamãe trabalhavam? Como é que papai e mamãe cuidavam da casa? Como é que papai e mamãe se relacionavam um com o outro? E você começa a imitá-los no seu relacionamento com o marido, com a esposa, com os filhos, no trabalho, no cuidado do dia a dia. Você começa a fazer as coisas que eles fazem, certo? Ou então, eu queria jogar igual o Pelé. Vamos supor que seu sonho seja ser aquele jogador de futebol. Quantas horas o Pelé treinava por dia? Em que posição que ele jogava? Ele jogava com as duas pernas? Ele era habilidoso com as duas pernas? Ou ele era um canhoto? Ou ele era um destro? Como é que ele batia falta? E aí você começa a treinar para ser igual a ele, para fazer igual a ele. Tá percebendo? Quando a gente tem uma esperança de ser algo, a gente começa a trabalhar para isso. Quando e aqui é muito mais forte, você tem a certeza que você será semelhante a Deus na sua santidade, na sua forma de existir, com este corpo espiritual, então você já começa a viver isso agora. E isso é a vivência na família de Deus com base na esperança que nós temos. O texto nos ensina algo mais. Ele diz que nós vivemos, então, nesta família conforme o padrão de Cristo. Então, a gente olha para Cristo. Porque, ok, nós temos um ideal, nós temos uma esperança, nós temos um alvo. A pergunta é, como é que a gente anda nesse caminho? Como é que a gente chega no alvo? Então, a gente olha para Cristo. Cristo é o nosso Salvador, Cristo é o nosso Senhor, mas Cristo também é o nosso caminho. Cristo também é o nosso mestre a quem nós seguimos e imitamos. Antes de eu passar a leitura dos próximos versículos, pastor Salovi, pode falar.
uma das coisas que nós temos que entender é que o relacionamento que foi tão bem demonstrado pelo pastor Cristiano sobre o relacionamento pai-filho, irmão e irmã, também é semelhante a esse relacionamento na família de Deus. Mas você levou tempo, você dedicou tempo, você observou muito para chegar a este ponto. E como eu vou ter esse padrão na igreja, na família de Deus? Para isso eu preciso entender que quando eu vou à igreja, eu vou para servir o meu irmão. E quando eu sirvo o meu irmão na igreja, eu estou juntando tesouros no céu. Então é muito importante que a gente tenha isso em mente. E aí eu disse, ontem nós estávamos lá pintando a igreja, e eu disse, que bom que vocês decidiram vir para trabalhar para o Senhor. Aí ele virou para mim, não, pastor, eu já estava trabalhando para o Senhor na minha empresa. E eu disse, olha, há controvérsias. E ele disse, como assim há controvérsias? Nem tudo que a gente faz no dia a dia, a gente faz para o Senhor. A gente está correndo atrás do dinheiro que a gente precisa. A gente está correndo atrás do sucesso que a gente quer. Mas o Senhor está dizendo agora, você separou um tempo para cuidar das coisas de Deus. E eu disse assim, conheci um rapaz lá em Sumaré, que ele disse, ele estava aprendendo no discipulado, conhecendo Deus, fazendo a sua vontade, e ele então entendeu que ele precisava fazer as coisas que Deus estava pedindo que ele fizesse no dia do trabalho dele. E aí, então ele disse, olha pastor, como segunda-feira é um dia fraco para mim, eu vou colocar a segunda para trabalhar para o Senhor. Eu falei, ok, então Deus vai te mostrar. E outra coisa que eu vou fazer, a minha oferta de missões será todo o rendimento que entrar na segunda-feira. Eu falei, você tem certeza disso? Tenho. Ok, tá bom. E aí, ele abriu a porta, a primeira coisa que entrou foi um pedinte. Chegou para ele e disse assim, moço, eu posso encher a garrafa de água aqui na sua torneira para tomar banho? Faz tempo que eu não tomo banho, queria tomar um banho. Ele falou, tá bom, eu te ajudo. Aí quando ele pegou na garrafa, estava sujo de fezes. Aí ele falou assim, ô meu amigo, vamos fazer o seguinte, eu tenho um chuveiro lá dentro. Entra lá e vai tomar seu banho. Chuveiro? Como se usa isso? Não, vou te mostrar. E vai ser um banho quentinho. Banho quentinho? Nunca tomei isso, faz tempo que eu não sei o que é isso. Na minha casa lá no interior não tinha banho de quentinho e também não sei o que é isso não. Na rua não tem isso. Tá bom, então vamos lá. Aí ele chegou e disse, olha, você pode pegar toda essa roupa que você tá e põe nesse saco aqui que a gente vai jogar fora. Ué, e eu vou fazer o quê? Não, eu vou te dar roupas novas. Fica tranquilo. E aí, então, ele preparou as roupas. O homem disse, acabei de tomar banho. Aqui, tá aí essas roupas, pode vestir. Oh, essas roupas são novas. Isso, é roupa nova. Pode usar. E aí ele se vestiu e tudo mais. E aí ele disse, obrigado. Obrigado não. Agora, entra aqui na minha empresa. E enquanto estava tomando banho, eu preparei um café para você. E aí, então, ele chegou lá, tinha pães, tinha frios, tinha bolo, tinha geleia, tinha leite, tinha tudo. E ele, então, preparou tudo isso e disse, é para você, pode comer à vontade. E aí, então, ele comeu.
E aí, quando ele terminou, bom, terminou? Tenha um excelente dia na presença de Deus. Ele disse, o dia começou muito bem para mim, muito obrigado, que Deus te abençoe. Deus vai me abençoar. E aí ele disse, Senhor, fiz do jeito que era para fazer? E aí Deus respondeu para ele, sim, você fez. Quando você fizesse a um dos meus pequeninos, a mim me fizesse. Então fez para mim, obrigado. E aí ele falou assim, bom, senhor, agora vem a próxima etapa. A próxima etapa é que eu quero dar toda a receita que entrar hoje para a oferta de missões. A primeira pessoa que entrou lá foi uma das maiores empresas que ele estava esperando. E trouxe uma grande quantidade de equipamento, ele conserta motores, uma grande quantidade de motores e disse, preciso daqui no final da semana. E toma aqui 50%. Ok, tá bom. Só nessa primeira empresa ele recebeu 22 mil reais. Entrou mais 4 outras empresas que deu um total de 45 mil reais. Aí ele disse, pastor, esse dia passou a ser o meu maior faturamento de toda a história da minha empresa. Eu disse, é porque você dedicou ao Senhor. Mas fique tranquilo, os outros dias Deus vai abençoar também. Aí ele disse, tá certo. E aquela semana foi uma semana muito especial. Ele teve faturamento da empresa toda dele, além da oferta que ele deu, só naquela semana. E aí ele disse, por que que a gente não tem esse relacionamento com Deus, se Deus diz para a gente fazer provas dele? Se a gente entender que Deus quer que você o sirva servindo ao seu próximo, Ele quer que você ame amando a Deus sobre todas as coisas e amando a si e amando ao seu próximo. Quando nós entendemos tudo isso, toda essa esperança passa a fazer parte da nossa vida e passa a nos dar a direção que Deus está propondo a cada instante no nosso viver. Então, o que Deus está propondo é, eu quero que você ande comigo. Nós vamos entrar no outro ponto que o pastor vai abordar, mas eu quero que você entenda como filho de Deus, para de ficar tão preocupado com o pecado. O pecado você peca. Mas tenha o desejo de andar com Deus. Porque todo o tempo que você andar com Deus, você não vai estar cometendo pecado. E é isso que Deus almeja de todos nós. Esse relacionamento com Deus e esse relacionamento com os nossos irmãos. Muito bem. O pastor Salovia, ele adiantou o final da aula. Vocês vão entender o porquê. Vamos aqui no ponto 3. Viver conforme o padrão de Cristo está ali nos versículos 4, 5 e 6. Diz assim, 1 João 3, 4, 5 e 6. Todo aquele que pratica o pecado transgride a lei. De fato, o pecado é a transgressão da lei. Vocês sabem que ele se manifestou, aqui é Jesus, né? Jesus se manifestou para tirar os nossos pecados. Nele não há pecado. Todo aquele que permanece não está no pecado. Todo aquele que está no pecado não o viu nem o conheceu. Cristo é o nosso padrão de viver. O modelo de viver não é o Cristiano, não é Emilce, não é o Miguel ou a Beth. O modelo é Cristo. A gente só pode falar como Paulo falou, ser de meu imitador, se eu estiver de fato vivendo como Cristo. Porque ele diz isso, ser de meus imitadores como eu sou de Cristo. Então, nem o padrão era Paulo, o padrão era Cristo. E aí, o apóstolo João aqui vai nos dizer o seguinte, pastor, eu peco, e aí ele está dizendo que todo aquele que está no pecado não viu nem o conheceu, todo aquele que está no pecado não permanece nele. E agora?
Eu pequei ontem, eu pequei hoje de manhã, eu pequei agora há pouco. Eu não pertenço a Cristo? Eu gosto de uma coisa importante, tá? Sempre que você for estudar a Bíblia, se você não tem um conhecimento das línguas originais, o grego, o hebraico, faça uso das boas traduções que a gente tem na língua portuguesa. Nós temos muitas traduções muito boas hoje em dia, inclusive várias versões interessantes. Então você tem a Nova Versão Internacional, a Almeida Revista Atualizada, a Almeida Revista Corrigida, você vai ter a nova tradução da linguagem de hoje, a nova versão transformadora, uma versão nova mesmo, aí dos últimos 5, 6 anos, que surgiu a NVT. Eu peguei aqui a revista atualizada, que é uma versão mais antiga, a Almeida Revista Atualizada, se eu não me engano, ela é de 64. Mas ele dá a entender bem o que ele está dizendo aqui. Ó, mesmo versículo 6. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não o viu nem o conheceu. Ele está dizendo o seguinte: aquele que vive no pecado, aquele que não se arrepende daquilo que faz, não faz porque não conhece a Cristo. É diferente do que, por exemplo, mesmo o apóstolo João escreve na mesma carta, só que no capítulo 1, versículo 10. Olha só. Se afirmarmos que não temos cometido pecado, fazemos Deus de mentiroso, e sua palavra não está em nós. Então, pecado a gente comete. Só que qual é a diferença? E é o versículo que vem anterior ao versículo 10. Eu li 1 João 1, 10. 1 João 1, 9 nos diz: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. O que acontece com quem é filho de Deus, com quem é da família de Deus? A gente ainda peca. Tristemente, infelizmente, a gente ainda peca. Mas a gente deseja sempre voltar ao caminho. Pecar não é nossa condição, não é nossa identidade, é um desvio de fato, um tropeço de fato. Mas não é sair do caminho para sempre, a gente volta. E por que a gente volta? Porque a gente conhece a Cristo. A expressão conhecer aqui é diferente do primeiro saber. Sabe quando a gente viu ali no comecinho do capítulo, sabemos, versículo 2, sabemos que, aqui ele está usando a expressão conhecer. A conhecer não é só saber, não é só entender, é o experimentar, é o sentir. Então, eu conheço porque eu me relaciono com Cristo. E aquele que se relaciona com Cristo, ele não deseja mais viver no pecado. Quando ele peca, ele se arrepende e retorna esse caminho. Para, enfim, ter o novo padrão. Viver com discernimento. E aí a gente entra, então, nos últimos versículos da lição de hoje. Leia para mim 1 João, capítulo 3, do versículo de 7 a 10. 1 João 3, do 7 ao 10. Pode ler. Filhinhos, não deixem que ninguém os engane. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vem pecando desde o princípio. Para isso, o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não pratica o pecado, porque a semente de Deus permanece nele. Ele não pode estar no pecado, porque é nascido de Deus. Desta forma, sabemos quem são os filhos de Deus e quem são os filhos do diabo. Quem não pratica a justiça não procede de Deus, e também quem não ama seu irmão. Agora aqui, queridos, eu quero trazer tudo aquilo que o pastor Salovi trouxe para nós agora há pouco, porque é o seguinte, você pode pensar, ai, mas peraí, então tá bom, então eu sou filho de Deus, então eu não posso pecar, não posso pecar, não posso pecar. Não é assim que funciona. Não é, ah, aquela moça é bonita, não vou olhar porque senão eu vou pecar. Eu vi aquele dinheiro ali dando sopa que não era meu, não vou olhar porque senão eu não vou pecar.
E assim vai. Não é dessa forma. A palavra de Deus está nos ensinando a substituir. Ele está dizendo, primeira coisa, quem vive na família de Deus faz a diferença na sua vida diária. Essa história que o pastor Salvi contou, veja que interessante. Ele não descreve esse irmão dizendo, olha, pastor, eu vou fazer isso daqui para Deus me abençoar. Porque essa é a distorção do evangelho hoje em dia. A palavra de Deus diz que Deus já nos abençoou. Tanto que, se você hoje está ofertando, é porque você recebeu. Se você está dizimando, é porque é algo que Deus já lhe deu. Independente do que você tenha feito. Se você está amando, é porque, de alguma forma, você recebeu esse amor. Então, é um reflexo daquilo que Deus já fez por você. Até porque não funciona no nosso relacionamento com Deus a lei da retribuição. Não funciona. Não pense que é dessa forma, porque se você deseja que Deus retribua por tudo de bom que você tem feito, então a lógica também é justa. Deus deve retribuir por tudo de mal que você tem feito. É essa a lógica? Não. Deus é misericordioso. Deus nos abençoa porque Ele é bom. E o texto vai nos dizer o seguinte: aquele que pratica a justiça é justo, assim como Ele é justo. Então, por que aquele rapaz viveu isso? Você viu, ele estava fazendo um discipulado, o discipulado tem um nome, conhecendo a Deus, fazendo sua vontade. Ele conheceu a Deus, como a gente viu no começo, conheceu o amor de Deus, conheceu a ação de Deus, e ele imita. Olha o que ele diz: pratica a justiça, é justo, assim como ele é justo. Então, a justiça na Bíblia é fazer aquilo que é da vontade de Deus. Isso é justiça na Bíblia, tá? Fazer aquilo que é correto, o correto de Deus. Fazer aquilo que Deus deseja. E aí, a gente tem que ter em mente o seguinte: primeiro, eu não posso viver como eu quero. Não é simplesmente, sou filho de Deus, hein? Tá tranquilo. Não, é por isso que ele começa o versículo 7 dizendo, não deixem que ninguém os engane. Uma vez que você se relaciona com Deus, não dá para viver do mesmo jeito. Não dá para ser a mesma pessoa. Não dá para fazer as mesmas coisas. E isso se reflete na ação. Então, Zaqueu conheceu a Jesus. Se relacionou com Jesus. Jesus não precisou falar mais nada para ele. Quando está caminhando para o fim daquele jantar, ele vai agora dizer o seguinte: Senhor, dou tudo que tenho, dou metade do que tenho aos pobres. E, se alguma coisa eu defraudei alguém, vou devolver 4 vezes mais. E aí Jesus diz o seguinte: hoje a salvação chegou nesta casa porque este também é filho de Abraão. Ou seja, estes frutos que ele está demonstrando diante de vocês demonstram que ele é filho de Deus, porque ele é justo como o Pai é. Então, isso que a gente começa a observar, essa manifestação de justiça, e aí o versículo 10 nos traz ali uma força muito grande. Desta forma, nós sabemos quem são os filhos de Deus e quem são os filhos do diabo. Quem não pratica a justiça, não é filho de Deus, não procede de Deus. E também quem não ama o seu irmão. Então, o inverso também é o correto. Isso ele vai falar mais para frente. Quem ama o seu irmão é filho de Deus. A gente vai estudar no capítulo 4, lá no versículo 21, o seguinte: o mandamento que Cristo nos deu é este: quem ama a Deus, que ame também o seu irmão. Então, uma das coisas que a gente tem que ter em mente: você vive na família de Deus, você imita o Pai. Mas família de Deus é diferente das famílias do mundo. Que nas famílias do mundo, muitas vezes você vai ver o pai e a mãe, não, tem que cuidar do pai e da mãe. Hoje em dia, infelizmente, já não é tão assim a realidade. Mas vamos supor que ainda se encontre. Não, meu irmão, o problema é dele.
Meu irmão é homem, já é adulto, minha irmã, o problema é dela, tem que ser responsável aí. Não é assim na família de Deus. Amor ao pai é amor aos filhos. Amor ao pai é amor aos irmãos. Praticar a justiça é amar o próximo, como você viu no exemplo desse empresário. Por que primeiro ao irmão? Porque primeiro se faz a família de Deus, os domésticos da fé, como Paulo diz em 2 Timóteo, ou em 1 Timóteo, perdão, para depois você poder dar isso ao mundo. Aquele rapaz em situação de rua conheceu o verdadeiro amor de Cristo. E este rapaz agora poderia fazer parte da família de Deus. Então é isso que a palavra de Deus está nos ensinando sobre esta vivência. Você, em primeiro, você vive com base no amor do Pai, porque Ele te ama. Você vive com base na esperança e no conhecimento. Você vive com base no padrão de Jesus Cristo. Você entende, você discerne como viver, como fazer, como praticar a justiça. E essa justiça se manifesta no amor ao próximo, semelhante, igual ao amor de Cristo por nós. Este é o padrão perfeito. E isso é viver na família de Deus. Concluindo, queridos, o apóstolo Paulo nos diz, Efésios capítulo 5, versículo 1, portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados. Nos é contado a história do pai que tem 2 filhos. Você conhece como a parábola do filho pródigo, mas nessa história são 2 filhos pródigos. 2 que não queriam o amor de Deus, 2 que não conheciam o amor de Deus, um dentro da casa e o outro fora. Um no mundo, o outro na presença do pai. Mas ambos estavam olhando para as bênçãos do pai e não para o relacionamento com o pai. Não é assim na família de Deus. Não é assim que Deus deseja o relacionamento na família de Deus. Nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Nós amamos ao próximo porque recebemos o pleno, completo e total amor em Cristo. E não estamos esperando receber nada de Deus. Não, ele já nos deu tudo. A única coisa que nós fazemos é em tudo, nós demonstramos e praticamos a justiça. Em tudo, Deus é glorificado. Quer nós comamos, bebamos, aí eu vou acrescentar aqui algumas palavras que não estão lá no texto de 1 Coríntios. Quer nós comamos, bebamos, trabalhemos, estudemos, cuidemos dos outros, ou seja, aí volta para o texto. Façamos qualquer coisa. Nós faremos para a glória de Deus, porque pertencemos à família de Deus, porque vivemos na família de Deus. Amém? Obrigado pela participação dos irmãos, obrigado por esse tempo juntos, e para você que está aí conosco pelo YouTube, Deus abençoe sua vida, continue conosco nas próximas programações, se inscreva no canal se ainda não é inscrito. Um grande abraço, Deus abençoe. Obrigado, pastor Cristiano. Obrigado, irmãos. muito aproveitoso. Boa noite para todos. Obrigado, boa noite a todos. Deus Bem-vinda, abençoe. Eliane. Foi bom ter você aqui hoje.